aqui, embora, né, o nosso Oi seja sempre uma coisa muito divertida e animada, eu vim aqui para falar sobre um assunto bastante sério. Nós chegamos agora em setembro, né? É um mês praticamente todo dedicado ao Setembro Amarelo, que é uma campanha contra o suicídio. E a gente precisa realmente começar a conversar mais sobre essas coisas, começar a conversar mais sobre os nossos sentimentos e sobre todas as coisas que nós sentimos, e principalmente a gente precisa acabar com esse tabu de que pedir ajuda não é necessário, porque sim, é bastante necessário. A cor amarela foi escolhida para essa campanha por conta de uma coisa que aconteceu em 1994. Um jovem de 17 anos resolveu entrar dentro do seu carro amarelo e se suicidar. E a família dele, durante o funeral, resolveu fazer uns cartõezinhos com umas fitas amarelas para poder distribuir para as pessoas que estavam lá, e principalmente para poder falar para as pessoas que, se elas precisassem conversar com alguém, precisassem de qualquer apoio, eles estariam ali, enfim. E por conta disso surgiu a campanha do Setembro Amarelo. Essa campanha foi começando naquele lugar e depois ela começou a estar em mais lugares, até que isso se popularizou, e hoje em muitas partes do mundo a gente está começando a ter o Setembro Amarelo, que é esse mês inteiro dedicado a esse assunto. Muita gente acredita que não falar sobre sentimentos e não falar sobre a questão dos suicídios acaba ajudando a não acontecer. Porém, o que a gente consegue ver conforme os dados vão surgindo é que é uma coisa diferente. Porque quanto mais a gente não fala sobre os assuntos, mais parece que ninguém faz. Então acontece que as pessoas acham que não existe um grupo de apoio, não existe uma forma de sair daquela situação em que ela se encontra, e aí ela acaba tirando a sua própria vida. Alguns números dizem que 32 brasileiros se matam por dia. Essa é uma média bastante alarmante, que embora nós tenhamos uma população bastante grande, 32 pessoas por dia é um número bastante grande. Segundo os dados da OMS, 9 entre 10 mortes podem ser prevenidas. A gente precisa começar a conversar mais sobre as nossas emoções, e a maioria dos suicidas, na verdade, a única coisa que eles querem é se livrar da dor, se livrar daquele sentimento horrível que parece que nunca vai ter fim, enquanto que às vezes, se a gente se permitir abrir um pouco com outras pessoas e conversar, a gente consegue entender mais o que a gente está sentindo e consegue pedir ajuda. Eu sou uma pessoa que tenho depressão e ansiedade diagnosticadas pelos psicólogos e psiquiatras que eu já me tratei e que continuo me tratando. Eu, inclusive, tomo remédios para controlar todas essas emoções. Tenho alguns gatilhos que eu já conheço e outros que eu ainda estou conhecendo, mas isso tudo só foi possível depois que eu me permiti fazer terapia e me permiti entender um pouco mais as coisas que eu estava sentindo, sem ficar me julgando tanto, ficar julgando que talvez eu estivesse com preguiça ou que eu estivesse sem vontade de fazer as coisas porque eu estava querendo, né, não fazer nada. Às vezes a pessoa fica deprimida e a gente acaba julgando essa pessoa como uma preguiçosa, né, uma sem vergonha na cara, que não vai arrumar um trabalho, né? E às vezes não é isso, às vezes a sua vontade de ficar no sofá ou de não falar com ninguém, ou de ser esquecida, ela é tão grande, a sua dor é tão grande que você não consegue externalizar isso para que as pessoas entendam o que você está sentindo. E muitas pessoas que às vezes acabam falando, né, com outras pessoas, né, que não entendem talvez a gravidade desses sentimentos, elas se abrem para as pessoas e às vezes as pessoas acabam julgando elas. Então, por isso que é tão necessário a gente pedir ajuda especializada. Muito tempo atrás, quando eu comecei toda a minha jornada de terapia, a minha depressão ela veio, né, principalmente por causa da morte do meu irmão. Eu perdi o meu irmão muito cedo, ele era uma pessoa muito jovem, ele tinha 21 anos na época, eu tinha 15 anos na época. Foi um período bastante difícil. A minha família, no começo, eles tinham bastante preconceito com relação a psicólogos, então eu demorei bastante para me tratar,
porque todo mundo achava sempre que se eu fosse a psicólogos eu não precisava disso, porque eu era mais forte do que isso, e isso era mimimi, besteira e etc. Até que eu acabei peitando a minha própria família e falando, não, eu vou e não quero saber, não falem comigo porque eu vou ao psicólogo. E foi ali que a minha jornada começou e eu comecei a entender mais as coisas que eu estava sentindo, os processos pelos quais eu estava passando e os gatilhos que poderiam me fazer, no caso de uma melhora, né, os gatilhos que pudessem fazer com que eu voltasse àquele estado. Então, por conta disso, hoje eu, depois de anos de terapia, anos de psiquiatras e etc., eu comecei a entender mais os meus sentimentos e respeitar mais isso que estava acontecendo comigo. Então, foi muito importante, de fundamental importância para mim, ter feito todo esse processo, ter entendido tudo e etc. Recentemente, eu fiquei bastante tempo sem produzir conteúdo aqui pro canal, porque eu sempre quis ser uma pessoa muito positiva e trazer coisas legais aqui pro canal. Eu não consigo gravar vídeos se eu não estiver minimamente feliz, minimamente satisfeita, ou se eu estiver realmente com muita vontade de conversar e etc. E pra quem me acompanha já lá nas redes sociais, no Instagram, sabe que ano passado eu perdi a minha companheira querida, que me faz muita falta até hoje, que é a Ariel. Não posso falar ainda sobre isso porque as coisas ficam meio balançadas. Mas perder a Ariel, minha cachorrinha, pra quem não sabe, foi um gatilho muito forte pra mim. Então a minha depressão voltou e a minha ansiedade veio com toda a força do mundo. Então eu precisei buscar ajuda psiquiátrica, então eu voltei a tomar remédio pra poder controlar essas emoções, porque elas estavam sendo muito fortes, eu não estava conseguindo viver minha vida normalmente, não conseguia trabalhar direito, não conseguia fazer vídeos, não conseguia fazer nada. E foi a partir da ajuda desses profissionais, a ajuda da família me apoiando, me abraçando, me acolhendo, a ajuda de amigos que entendam o que a gente está passando, amigos que queiram, né, ajudar, porque às vezes o amigo não entende muito bem o que você está passando, mas ele quer tanto ajudar a gente que ele abraça a gente sem a gente pedir. Então, assim, graças a essas pessoas e a ajuda especializada principalmente, às vezes aos remédios, eu sei que às vezes a gente não quer tomar remédio, a gente acha que não precisa disso, a gente acha que vai conseguir sem os remédios. Às vezes a gente pode sim conseguir, mas às vezes não, e a gente tem que entender que quando a gente não consegue sem remédio, tomar o remédio vai ajudar a gente demais. Então a gente tem que parar com esse tipo de preconceito e abraçar a ajuda o máximo que ela puder, o máximo que a gente puder. Então foi a partir dessa ajuda que eu consegui voltar e assim, hoje eu tô mais feliz, eu tô mais tranquila. É óbvio, né, que a gente tem dias bons e dias mais ou menos, dias que a gente realmente quer só deitar e quer que o universo esqueça da nossa existência pra gente não ter que socializar com ninguém. Mas também tem dias maravilhosos que a gente quer falar com todo mundo, que a gente vem aqui gravar vídeo, que a gente vai trabalhar feliz. Então, assim, é por esses dias que a gente precisa lutar. E é óbvio que esse Setembro Amarelo, ele vem para ajudar a gente a entender a importância dessa ajuda, a importância de uma palavra amiga, a importância de pessoas que a gente ama perto da gente e importância da gente não ter preconceito com o que a gente sente e se permitir sentir e entender esse sentimento e saber que nem sempre ele é tão bom, e quando ele não for tão bom, a gente tem que pedir ajuda. Então eu vou deixar aqui embaixo no box de informação uma lista de lugares onde você pode pedir ajuda caso você esteja se sentindo triste ou chateado, ou que você sinta realmente que você tá começando a iniciar um processo de pesado mesmo, de tristeza, né, ou de ansiedade, ou o que seja. Eu vou deixar uma lista aqui. Você sempre pode procurar também o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Eles sempre ajudam, é um atendimento telefônico e eles podem encaminhar também em outros lugares para você poder também achar algum lugar perto da sua casa que sirva, né, de apoio. Então, não deixa de ajudar as pessoas, né, que você veja que não estão tão bem, e principalmente não julgar essas pessoas pelo que elas sentem, porque às vezes não é mimimi.
mimimi, às vezes é um sentimento real e a gente não sabe como combater esse sentimento. Espero que vocês procurem ajuda caso precisem ou ajudem a quem precisa. E não esquece também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que talvez precise dessa mensagem. Vamos valorizar esse mês de Setembro Amarelo e fazer com que essa taxa de suicídios diminua drasticamente, porque, gente, 9 entre 10 mortes podem ser evitadas com prevenção e se a gente permitisse entender os sentimentos e se permitir ter ajuda. Então vamos tentar diminuir essa taxa, né? Porque ela tá muito alta. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu acabei me abrindo um pouquinho aqui pra contar um pouquinho das coisas que aconteceram comigo também. Eu realmente espero que esse vídeo ajude alguém de alguma forma. E eu espero que as pessoas entendam a importância da gente entender as nossas emoções e pedir ajuda quando for necessário. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui pra mim, me segue lá no Instagram pra gente continuar a nossa conversa. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo pra quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo, gente! Tchau, tchau!